Noite, riquezas, começando então a nossa mais uma live voltada para você que é autônomo e hoje nosso tema é por que nem sempre ter a agenda cheia significa um bom faturamento ou um bom negócio na sua vida. Então, se você aí é autônomo, especialmente você que é terapeuta ou psicólogo, vai se identificar bastante porque os problemas que a gente vai abordar hoje, as soluções, a gente vai bater um papo aqui, eu e a Carol Perussato, que é planejadora financeira aqui da TEM, a gente vai estar falando sobre os assuntos relativos a essa questão de agenda, porque isso, né, ter uma agenda lotada nem sempre se reflete numa boa qualidade de vida e de faturamento. Então, Carol, você já está por aqui? Carol deve estar chegando. E, gente, recadinho. A live passada, da semana passada, eu e Matheus, nós deixamos gravadas aqui no Instagram, né? Tem a live aqui, mas também ela tá lá no YouTube. Então você pode assistir, né? Se você não assistiu, perdeu a da semana passada, vale a pena. O conteúdo tá muito top. A gente falou sobre 3 erros fatais que autônomos cometem e que brecam o faturamento. Então nós falamos de algo um pouco mais geral e hoje a gente vai focar especificamente nos assuntos de agenda, ok? Então dá para assistir, tá lá gravado no perfil e no YouTube também. Tem educação financeira, é só buscar lá. Opa, Carol, chegou. Bora porque a gente tem tanto assunto para contar. Chega para você, Carol. Bora lá. Deu certo? Qualquer coisa me chama na câmerazinha. Aê! Cheguei! Boa noite! Boa noite, Carol. Tudo bem com você? Que bom ter você mais uma vez aqui numa live, a gente juntas, sempre muito gratificante. Tava com saudade dessas conversas. E que maravilha a gente conseguir casar a agenda, né? Porque é uma dificuldade. Sim, faz tempo que a gente está tentando, inclusive, né? Exatamente. Carol, hoje o nosso tema é maravilhoso, inclusive a gente conversou bastante sobre ele, esse tema sobre a gente falar tão cuidadoso e carinhoso que a gente tem que ter esse olhar sobre a agenda, especialmente quando a gente fala para autônomas, a gente vai dar muitos exemplos aqui, pessoal, psicólogo e terapeuta, gente, vocês têm uma coisa com agenda que eu não sei o que que é, que a gente tem muitos causos aqui para poder compartilhar, contar e vocês entenderem aonde que está o ponto de a pessoa errando. Então eu e Carol, a gente conseguiu pensar algo bem bacana, mas Carol, como o pessoal assim vai estar chegando aqui, e por mais que a gente já tenha feito live, eu acho legal a gente começar se apresentando e fala um pouquinho aí, né? Além de vocês serem muito bem-vinda novamente, mas quem é a Carol, né? O que que a Carol está fazendo aqui? Me conta pra gente, pro pessoal que está assistindo, chegando pela primeira vez. Ok. Antes, deixa eu só confirmar, Ana, que o Matheus comentou que meu áudio está baixinho. Será que melhorou? Pra mim tá ótimo aqui. Tá, eu aumentei um pouquinho o volume aqui, só para garantir. Me Uhum. diz aí, Matheus, agora se tá bom. O pessoal que está entrando aí, boa noite também, né? Eu vi que o Bruno tá aí, José também. Mas vá lá, Carol, quem é você? Porque eu estou escutando perfeitamente. Dá um feedback do áudio aí. Tá bom, tá bom. Mas então vamos lá. Eu sou a Carol Perussato. Então, pelo lado pessoal da Carol, eu sou gaúcha, daquelas que tá sempre com o chimarrão na mão. Essa sou eu. Casada com um gaúcho, mãe de gêmeas que nasceram em São Paulo. Um desvio de percurso, elas nasceram lá, que a gente morava lá na época. Estudo planejamento financeiro e sou uma entusiasta dessa área financeira desde 2019. Em 2019, eu comecei a estudar muito por conta da minha psicóloga. Não sei se eu já te contei isso, Ana, não sei se a gente entrou nesse assunto. Pincelou, mas não foi exatamente, você não aprofundou nisso, não. Sim, foi minha psicóloga maravilhosa, que eu estou com ela desde 2019, comecei no início do ano, em algum momento. Não, mentira, em 2018 eu comecei com ela, em 2019, em algum momento, ela que me trouxe isso. Ela me trouxe esse olhar que eu nunca tinha pensado. Eu sempre achei que eu era de humanas a minha vida inteira. E aí depois eu fui para o lado financeiro. E aí eu entendi porque eu me encaixei. Porque é matemática financeira, mas é muito humanas. Então ali eu me achei ali naquele momento. E eu sou especialista em autônomas. Eu descobri uma sintonia muito grande com as autônomas. Desde o início eu me identifiquei muito e sempre foi ali o meu caminho. E depois
aqui em conjunto com a TEM, também escritora, coautora dos livros de educação financeira nessa área, que foi um projeto muito legal de fazer. E cada vez mais eu me apaixono e quero estudar mais. E autônomas são um caminho, um nicho, não gosto de usar essa palavra nicho, mas assim, é um caminho que para mim foi um caminho sem volta. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu descubro, mais eu tenho sede de aprender e de compartilhar isso com o mundo. E aí, por isso estamos aqui hoje, inclusive, né? Exatamente, né? Essas coisas que a vida faz, né? Assim, esses encontros e sintonias, a Carol hoje, né, super me ajuda aqui, é uma ajuda mútua. Eu acho que sempre, né? Eu espero também ajudar a Carol. A gente faz uma ajuda aqui, que a gente fala que é uma união de planejadores, é uma união de especialidades que a gente tenta trazer aqui na TEM, né? Fazendo essa. Enfim, como que eu vou dizer? Como se fosse essa teia, né, de profissionais que visam ajudar as pessoas nesse bem-estar. E essa questão dos autônomos, né? Agora eu até me apresento para quem está chegando ali, né? Eu sou Ana Luísa, eu sou educadora financeira. Atualmente, tirei meu diploma, formei em gestão financeira, apesar de ter pós-graduação na área, já ter mestrado, enfim, né? Mas eu achei legal ir para a base, né? Tirar uma graduação de gestão financeira para poder aprender o básico. Eu acho que é sempre. As pessoas acham que o básico é o mais fácil, mas eu digo que o básico é a base, é da onde a gente parte tudo. Então, recentemente, gestora financeira também. E ao longo desse processo de estudar a gestão financeira, porque a Ana sempre focou muito em famílias, em pessoas, que isso é o coração, né? Do planejamento financeiro, mesmo das empresas, o coração são sempre as pessoas. Mas a Ana percebeu que tinha essa especificidade dos negócios. Essa coisa dos negócios, ela precisa de um olhar um pouco diferente. E as autônomas que começaram a chegar aqui, daí a Ana até me pedir socorro lá para Carol e para Luana, né? A gente foi conversar sobre essas especificidades, especialmente dos prestadores de serviços, que é o que acaba batendo mais aqui para gente. Quem são os prestadores de serviços? São os próprios planejadores financeiros, são os terapeutas, os psicólogos, psiquiatras, a gente tem fisioterapeuta, tem personal trainer, enfim, né, são os profissionais autônomos que batem aqui, que necessariamente tem uma característica muito diferente de uma empresa que vende... enfim, pacote de arroz e feijão, né? Que vende um produto, vende uma coisa, ela vende um serviço. Então, como tratar isso de maneira humanizada? Porque a pessoa, muitas vezes, ela é autônoma, ela é sozinha. Às vezes, ela tem até um grupo, que nem aqui na TEM, mas muitas vezes ela tem que se autogerenciar. Então, ela tem que autogerenciar a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, a Ana se interessou muito por isso, eu lá atrás, né? Mas eu senti a necessidade de me unir a Carol e unir a Luana, que já tem uma expertise de mais tempo nessa caminhada, para que a gente unisse essas forças e falasse, opa, né, vamos nos unir, né, para que a gente consiga atender dessa melhor forma. Então, a Ana se especializou em endividados e comportamento financeiro, mas hoje, quando chega uma autônoma, chega um empresário, chega alguém aqui que é psicólogo, psiquiatra, que tem uma dor na PJ, né, não dá para separar a pessoa física, a jurídica, na hora da gente olhar, porque o ser humano ele é único, só que o impacto disso, ele precisa ser refinado nas duas pontas. Não dá para a gente deixar as coisas misturadas em termos de financeiro, mas a gente consegue hoje atender essa ponta da pessoa física, do orçamento pessoal, familiar e da ponta do negócio, da clínica, do que a pessoa está fazendo, do trabalho dela. Então, a Ana, como educadora financeira, trilhou muito essa jornada de organização e planejamento, especialização em dívidas, nessa parte de comportamento, mas essa necessidade de trabalhar os autônomos, novamente, psicólogos, terapeutas, personal, eu acho que os autônomos, especialmente prestadores de serviço, surgiu pela necessidade do próprio trabalho, né? Não, Carol, a gente recebe muita gente que vem embananada nessa área. E daí a Carol, né, esse conhecimento todo, a gente se abraçou e falou, vamos unir forças que precisamos ajudar essas pessoas. Sim, verdade. E essa questão que tu trouxe, eu acho que é um dos maiores desafios de quem resolve seguir nessa carreira autônoma, mas também eu acho que é o que mais me encanta. A questão de que a gente tem o lado pessoa física, então nós temos que olhar para o CPF e para o CNPJ de formas distintas, porque cada um tem a sua necessidade, só que a vida é uma só.
Então, em algum momento, a gente se vê ali enrolando tudo, porque como é que a gente faz? Tá, eu sei que CPF eu preciso cuidar das coisas da vida, eu sei que CNPJ eu preciso cuidar das coisas da empresa, seja ela já formal ou ainda muito no início, mas as necessidades são diferentes, mas a vida é uma só, como é que eu faço isso? E isso foi uma das coisas que me identifiquei lá no início. Porque é o nosso caminho também, né, Ana? Então, eu acredito que isso foi uma coisa que me puxou, me trouxe muito para essa área, me conectei muito. E esses desafios me possibilitaram, quanto mais eu estudava, eu aprendi, eu fui crescendo muito. Então, unindo todas as áreas. Então, tudo que a gente estuda e a gente se aprofunda no conhecimento técnico para ser especialista, um especialista de qualidade, para que a gente realmente entenda do negócio, para que possa orientar tantas autônomas e tantos caminhos, tantos segmentos, como tu trouxe de exemplo, que a gente tem. E, ao mesmo tempo, como é que a gente não esquece da nossa vida pessoal? Como é que a gente não deixa o CPF de lado? E como é que a gente vai fazer para equilibrar tudo isso? Então, isso me trouxe muitos aprendizados. Inclusive, unindo um ecossistema, eu gosto de chamar assim, um ecossistema de profissionais. Então, não foi só, claro que não é só, porque uma grande parte é técnica, mas também a minha terapia, mas também o meu cuidado com a saúde, mas também o meu cuidado com o mental. Então, tudo isso a gente precisa cuidar. É muito difícil, mas também traz uma recompensa tão grande quando a gente consegue, que a gente tem uma liberdade e a gente tem um potencial, a gente descobre, e isso é tão rico, que eu acredito que é justamente isso que me encanta nesse mundo. E aqui na TEM, a gente também tem esse ecossistema, isso que eu acho muito legal. Então, a gente tem quem tem o olhar para quem está no momento de dívidas, a gente tem um olhar para quem é autônomo, a gente tem um olhar para quem já tem patrimônio. Então, a gente tem um ecossistema, uma rede que é muito legal, porque a gente consegue, com esse olhar profissional, identificar, ajudar a pessoa a identificar o momento e a necessidade dela e trazer essa orientação. Então, questão de confiança também, que hoje em dia a gente sabe, né, que a gente tem muitos profissionais, mas a gente tem uma questão de ética, confiança, que muitas vezes tem uma barreira ali, né? Acaba prejudicando ao invés de somar. Exato. Eu tô vendo que a Camila comentou, inclusive eu convido o pessoal que está aí no chat me falar. Pessoal, de que cidade vocês são? Comenta aí, eu gosto muito de saber. A gente atende o Brasil todo, às vezes até pessoas de fora do Brasil. Comenta aí de onde você está falando. Mas eu vi que a Camila comentou uma coisa bem Camila é interessante. riquíssima. Ah, eu sou riquíssima. Nós temos riquezas e riquíssimas hoje aqui. Mas eu vi que ela comentou quando a gente estava falando sobre essa questão do PJ, da pessoa física, ela disse, a gente falou sobre essa questão dos equilíbrios, ela falou que é vida real derrubando os pratinhos. É aquela coisa, né? Tentar girar todos os pratinhos. Mas, aliás, assim, por falar em pratinhos e tudo mais, eu quero saber muito da onde vocês estão falando, riquezas. Me conta aqui, ó, só para vocês saberem. A Carol falou, né, que ela tá no Rio Grande do Sul. Eu sempre esqueço a cidade. Você fala, mas eu esqueço, gente. É Porto Alegre, tô bem na capital. Você tá na capital, Porto Alegre. Eu cismo que você é do interior. Gente, eu não sei de onde. Eu acho que é a tua casa que é maravilhosa. Deve ser isso. Pode ser que é no meio do mato, pode ser isso. Que é maravilhosa. E o pessoal que estranha, né, para vocês saberem aí, eu quero muito saber de onde que você está falando. O sotaque aqui é carioca, né? Você já viu que começa a chiar, mas a gente mora em Curitiba, né? Eu e o Matheus, né? Que é o meu marido, vocês de vez em quando vêm aqui na Penha. Nós somos cariocas, mas moramos em Curitiba já há muitos anos. Então, e você? De qual cidade você está falando? Você está no calor ou está no frio? Comenta para mim aí. Porque hoje o nosso tema, enquanto vocês vão falando aí da onde vocês são, nosso tema é falar sobre agenda, não é não, Carol? E esse tema de agenda, minhas riquíssimas, as riquíssimas da Carol também, a gente tem que balizar que hoje o que a gente vai tratar aqui, a gente vai deixar claro de que a gente vai falar sobre diversas dificuldades. Que esse é o ponto, são os pratinhos, né? A Camila estava falando ali sobre os pratinhos que a gente tenta equilibrar na nossa vida. Então, hoje a gente vai falar de muitas dificuldades que são enfrentadas por autônomas, especialmente as psicólogas, psicanalistas, terapeutas, porque é muito comum, a gente fala dos psicólogos, psicanalistas, porque é muito comum bater aqui
dessa área, mas assim, todos os autônomos acabam enfrentando de certa maneira isso, que é montar uma agenda de atendimentos, mas que ela seja sustentável para o teu negócio, para o teu trabalho e para a sua vida pessoal. Então, se você que está aí se identificar com isso, não tem problema não, são muitas histórias que a gente vai trazer aqui, não tem problema porque estamos todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. É Tá? isso. Estamos todo mundo junto aqui. Mas o pessoal tá tímido. E, gente, da onde vocês são? Cadê o pessoal? Não comenta. Ai, vocês querem me deixar curiosas, né? Gente do céu, né? Eu não aguento quando as pessoas me contam de onde elas são. Vocês são muito tímidas. As pessoas Ana, são tu foi tímidas. falando e eu já fui encaminhando aqui a live para algumas amigas que eu já me lembrei também que podem se interessar. Então, isso é algo legal. Aproveitar que a gente está começando ainda, que a gente vai trazer, já clica ali no aviãozinho, já pensa numa amiga que pode se interessar. Dentista passa muito por isso. Quem tem amiga dentista, quem tem amiga contadora, tem amiga advogada, já manda, encaminha ali, porque uma amiga que a gente já encaminha já pode se beneficiar e tirar tanto conhecimento de uma live, de uma conversa, que a gente vai fazer de forma leve, mas que vai trazer conhecimento também. Exatamente. Então, galera, encaminha. E eu ainda vou insistir um pouquinho que eu quero saber de onde o pessoal é. Mas o pessoal tá tímido, ninguém conhece. Será que tem gente de Curitiba? Será que o pessoal tá congelando de frio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, junto com a Carol ou em Curitiba? Cadê o povo do Nordeste? O povo do Nordeste, normalmente, Fortaleza. Cadê a galera, gente? Comenta pra mim aí. Ou tá todo mundo assistindo no carro dirigindo? Cadê o povo de São Paulo que só vê live dirigindo? Também tem essa Pode também. ser, ou será que o povo está jantando? O povo está jantando também. Mas vamos lá, Carol, para o pessoal que está assistindo aí, vamos começar, que eu acho que nós vamos falar dessas armadilhas sobre a questão de por que nem sempre a agenda lotada, a agenda cheia, ela se reflete num faturamento bacana, né, justo, legal ali, ou até num equilíbrio de vida. E aí a gente separou um primeiro erro, e eu gostaria muito que você trouxesse histórias. Esse primeiro erro, ele é a armadilha justamente do ter muitos clientes significa um bom faturamento. Ter muitos clientes, será que é sinal efetivamente de sucesso financeiro? Ah, olha, a Luana comentou Nova Friburgo, muito obrigada, está congelando A também. Luana tá aí, a Diana, minha colega, também tá aí, ó, Santa Catarina tá falando. Ah, que Também congelando legal. Santa Catarina, dependendo, às vezes é quem? Congelando. É Luana congelando? também deve estar congelando lá. Mas me fala então aí, Carol, sobre esse primeiro erro da armadilha dos muitos clientes e a pessoa achar que muito cliente é sinal de sucesso financeiro. Será que é? Nem sempre, né? Porque tem um erro, e aí já que tu trouxe essa questão do erro, vou usar essa palavra também. Tem um erro muito comum que acontece na área que é. E aí eu vou pensar em psicólogas, porque eu tenho uma psicóloga que eu já atendi, eu só não vou trazer nomes, mas eu estou pensando nela para contar essa história. Mas é muito comum, eu vejo muito, e não só nessa área da terapia, como a gente trouxe, né? Dentista, físio e todas essas profissões que dependem do tempo para estar ali, para que vá começar essa agenda. Então, a pessoa tem muitos pacientes, vou botar pacientes, né? Já que a gente está falando de psicóloga. Eu atendi uma psicóloga que ela tinha uma média de 80 pacientes por mês, uma média de 80 atendimentos. Então, o que acontecia? Ela estava sempre em movimento, sempre com a agenda cheia, então ela sempre tinha pessoas para atender, mas quando chegava no final do mês, ela não via aquele resultado de todo aquele esforço que ela teve o mês inteiro. Então, cadê a recompensa? E não a recompensa no sentido da satisfação do paciente, né, Ana? Porque a gente sabe que, principalmente, quem é dessa área que lida com saúde mental, saúde física, tem muito essa questão de olhar, do olhar para o paciente, né? De estar feliz porque conseguiu que ele atingisse ou evoluísse em algum ponto. Mas a gente precisa, no final do mês, todo mundo tem boleto para pagar. Todo mundo tem sua vida. A gente precisa ter o dinheiro para que aquilo vá ser a recompensa para que a gente possa seguir, continuar no outro mês novamente. Então, não é justo. Eu olho para essa psicóloga que eu atendi, isso faz um tempo, mas que me destacou muito a média de pacientes.
O olhar para essa psicóloga com 80 pacientes por mês, então, ajudando a resolver a vida de todo mundo, mas ela não estava se sentindo bem. Ela não estava feliz. E aí, o que acontece nisso? Isso gera um desgaste muito grande, tanto físico quanto emocional, porque a gente sabe que o nosso tempo é escasso. Então, se ela está com a agenda cheia e ela está percebendo que aquilo ali não está dando resultado, ou ela vai se desmotivar e daqui a pouco ela vai desistir e vai para um outro lugar, ou vai entrar numa empresa para de repente ter um outro tipo de trabalho, porque ela não vai conseguir manter a vida dela. Em algum momento ela vai cansar daquela rotina e ela não vai conseguir. Então, em que momento ela cuida dela? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Essa agenda cheia, é claro que todo mundo quer uma agenda cheia, mas ela tem que ter retorno. Esse retorno tem que vir. Então, quando a gente tem um desgaste, quando a gente pensa que não tem mais tempo de colocar paciente e a gente não está enxergando aquele resultado, como é que a gente faz? Como é que vocês fazem? Como é que vocês fariam? Cadê o pessoal ali? A gente está vendo, ó, eu consigo ver quantas pessoas tem ali, ó, mais de 150 pessoas. Cadê vocês para dizer pra gente o que vocês fazem? Tá todo mundo congelando aqui em Curitiba, que eu tô vendo que a maioria é de Curitiba. Ah, é? Ó, que legal, Curitiba. Tem muita gente congelando em Curitiba. Gente, cadê o povo? São Paulo, Rio de Janeiro. Quero saber. O povo tá congelando, por isso que tá tão quietinho. Deve ter muito curitibano. Curitibano tem fama de ser meio recatado, meio quietinho O povo tá ali. com vergonha, será? Com vergonha. Será? Talvez, talvez. Mas eu acho que você trouxe esse ponto muito importante que todo autônomo passa, e novamente, até na outra live eu falei também, às vezes dando um exemplo do meu próprio caso, né? A gente, como planejador, nós somos autônomos também, nós temos que controlar essa agenda, de como que até a pedir ajuda para a Carol, a gente buscar, né, fazer esse ecossistema, né, como você chamou, que é uma rede também, uma rede, não deixa de ser um ecossistema, onde também para poder equilibrar a agenda, porque a Ana lotou também a agenda de atendimento lá atrás, e, gente, você sente, a tua saúde física sente, né, porque você, muitas vezes, os atendimentos hoje em dia é muita coisa online, mesmo quando não é online, você está enfim, né, recebendo a pessoa num local que você tenha, né, num escritório, numa clínica tua, você passa muito tempo às vezes sentado, então o teu corpo sente, mas a tua mente, o esgotamento também sente, e a família também sente, então tudo isso acaba desequilibrando, e às vezes o ponto é, sim, uma organização de agenda, que a gente também vai falar bastante sobre isso, mas também tem a questão que também tem a ver com vários erros vão se interconectando, que é a questão, muitas vezes, a pessoa está lotando a agenda e não está vendo o resultado e está precisando ficar refém dessa agenda lotada por uma precificação também incorreta, cobrando valor que não tem nada a ver, e isso gera também uma baita de uma sobrecarga. Então, você contou essa história da pessoa que atendia 80 pacientes. Nossa, 80 pacientes, ela, teoricamente, ela está faturando muito bem, assim, devia estar... Não precisaria, na verdade. Se ela estivesse cobrando correto, talvez ela não tivesse nem tanta gente assim, ela tivesse muito mais tranquila e ganhando, às vezes, mais, com menos atendimentos, que acho que as pessoas não fazem muito essa conta. Aí eu me lembro muito... Dica, pode falar. Ai, desculpa, achei que tu ia finalizar e eu fui me metendo na frente. Mas é que eu lembrei que o maior medo dela era justamente ficar sem paciente. Sem paciente. Esse era o maior medo. E quando a gente traz esse número, isso, mas é que assim, agora, né? Depois que a gente fez o processo, ela teve essa clareza, a agenda dela estava cheia, ela tinha 80 pacientes por mês, mas o medo dela era de ficar sem paciente. Então, o que acontecia? Ela aceitava todo mundo, que esse é um ponto muito importante também do autônomo. O medo de ficar sem, por ter uma renda variável, por não ter uma previsibilidade, faz com que às vezes a gente aceite todo mundo. Mas a gente precisa entender que o nosso serviço não é para todo mundo. Esse é um grande ponto, né? E é difícil, é muito difícil isso, a gente definir. E aqui não estou falando de nichos, de novo, porque eu nem gosto muito dessa palavra. Mas a gente entender que é humanamente impossível a gente servir a todo mundo. A gente precisa fazer escolhas. Só que a gente não quer.
Porque a gente tem esse receio, mas e se eu disser um não para esse paciente, o que vai acontecer? E se logo ali na frente eu precisar dele? Então, isso é uma mentalidade que a gente percebe muito em geral, nos autônomos. Nos autônomos. E assim, você vai falando, eu vou lembrando de muitas histórias, mas tem uma história dessa situação de você aceitar todos os pacientes, é muito comum em quem está em transição de carreira, que às vezes, né, normalmente dando um exemplo aqui de uma terapeuta que eu atendi, e eu, na época, eu conversando com ela, eu estava atendendo na pessoa física, mas eu já comecei a entender de que ela estava vivendo uma vida muito louca, assim, também, correndo para cima e para baixo, sempre atendendo. Mas, assim, ela queria fazer as duas coisas. Ela estava atendendo pelo plano, recebia pacientes vinda do plano, né, vinda de indicação, e ela estava começando a fazer essa questão dos atendimentos próprios. E ela, né, enchia os horários dela de tudo, porque ela aceitava primeiro qualquer pessoa, e o que ela fazia muito pior, que novamente isso vai conectar, né, com uma outra questão, outro problema, que é aceitar por qualquer valor. Então, ela aceitava, muitas vezes a pessoa ela enchia a agenda dela para ela poder conseguir uma renda um pouco melhor, ela aceitava a pessoa no particular pelo mesmo preço que era repassado do plano, não era nem o que a pessoa pagava no plano, era o que era repassado no plano. E eu vou dizer para vocês aqui, sabe quanto que ela cobrava a hora dela, que ela cobrava R$ 40. Aí eu olhei para a cara dela e falei, nem minha bolsista, minha estagiária, recebe isso. Aí ela meio que tomou um susto. Eu falei, você não pode fazer isso com a tua hora de trabalho. Ainda mais se você quer se tornar autônoma, ir 100%. Você não pode fazer isso. Não é correto. Não é que você não possa atender a pessoa que não tenha condições e que precise pagar os R$ 40. Só que você não pode lotar a tua agenda com a pessoa que paga R$ 40, senão você não vai ter como pagar os seus próprios custos, a sua própria saúde, porque você vai ter que encher para ter uma renda. Hoje, no Brasil, infelizmente, se você fizer uma conta ali, você vai ver que você vai ter uma renda muito baixa e com muita carga de trabalho. E o autônomo, a gente não vai entrar agora aqui, tem que ter atenção a uma série de custos que a gente não vai entrar de parte financeira chata aqui, mas que essa cliente eu fiz ela enxergar de que ok, que ela quer fazer a transição e estava ok, só que não pode lotar a agenda cobrando o mesmo valor, né, com as pessoas que vêm do mesmo valor do plano, que ela tem que sim saber fazer essa precificação. Então, o motivo pelo qual ela lotava a agenda dela, especialmente do espaço livre todo que ela tinha, ela não tinha vida, coitada da moça, porque era isso, ela estava precisando literalmente encher todo o horário que ela tinha para poder complementar a renda do que via do plano, recebia mal pelo plano e recebia mal no particular. Não dava boa, dava ruim. E ela ficava sofrendo com isso. Mas a questão também, Ana, que eu vejo, assim, que eu percebo, é porque nenhuma faculdade nos dá um embasamento para a gente seguir nessa área de gestão, de administrar o nosso negócio. A gente não tem esse embasamento quando a gente tem qualquer área, a gente pode falar de qualquer autônomo. Ninguém aprende isso na faculdade. Então, por mais que a gente não vá trazer a parte chata financeira, como tu disse, tudo bem, essa deixa para um especialista te ajudar ali na hora da consultoria. Mas a gente precisa saber, pelo menos ter consciência de alguns pontos. Primeiro ponto, que faturamento não é a mesma coisa que salário. Então, se os atendimentos estão te proporcionando um valor, aquele valor não é o teu salário. Não podemos esquecer dessa parte que tu trouxe agora muito bem. A gente tem a manutenção, a gente tem custos ali relacionados à empresa, né? Vou usar ali como a parte profissional, que a gente precisa contar. Então, não é todo o faturamento que é o salário. Só que quando a gente vai trabalhar numa empresa, e muitas vezes acontece dos nossos primeiros contatos serem numa empresa. Então, trabalhar como CLT, a gente tem um setor da empresa que é responsável por organizar isso. Mas quando a gente trabalha por conta, para nós, quem tem que organizar isso é a gente não tem como terceirizar. Então, isso é uma parte que fica ali, eu enxergo essa defasagem nessa parte do conhecimento. Então, quando a gente fala da psicóloga, ela vai se especializar,
ela vai saber muito daquilo que ela faz, ela executa perfeitamente, ela tem toda aquela questão de que ela tem um atendimento social que ela quer ajudar também, e isso é muito legal, como tu trouxe, a agenda dela pode sim ter isso, mas ela precisa saber até onde dá para ir e qual é o impacto disso no orçamento dela. Que no final das contas não é só dela, não é da vida, é da empresa dela. Exato. Então, se ela tiver futuramente uma secretária, se ela tiver alguém que ela vai ali ajudando ela, ela precisa dar conta de manter tudo isso, porque sendo ela a dona da empresa, é ela quem precisa tratar isso tudo. Olha, eu nem vou falar, fica a dica para a primeira live, mas essa questão de. Depois a gente. Novamente, não é um assunto para agora a ideia falar de agenda aqui, mas essa questão, né, de pagar a secretária, gente, as pessoas não pagam às vezes nem o própria aposentadoria que o autônomo esquece. A gente falou sobre isso lá. Ah, é verdade. Aí é outro assunto. Mas deixa a gente entrar nisso, a gente vai ficar 3 horas aqui conversando. A gente tem que dar chinelada nas autônomas, no pessoal ali, para poder falar: você precisa guardar dinheiro para sua aposentadoria. E a pessoa fica: tem, né? Não, mas tá tão longe. Aí, de repente, quando chega perto, aí vem correndo aqui, ó, bater para falar para a planejadora: e agora? Tá? Aham, agora a planejadora que lute, né? A planejadora que lute, aí vai a gente. Pessoas, vocês estão gostando? Eu tô vendo o pessoal aqui, vocês estão gostando da live, né? Eu vi que o pessoal, acho que a maioria do pessoal tá congelando aqui em Curitiba, então, né? Vou deduzir que tá todo mundo congelando. Não, eu quero saber. Manda pra mim, gente, o braço forte. Aqui na TEM, Carol, a gente faz esse é um símbolo que quando a gente está conversando sobre assuntos que são extremamente relevantes para as pessoas, a gente coloca esse braço forte, assim, aquele emoji mesmo aí no chat ali aqui do Instagram. Pode ir aqui no chat e colocar esse emoji de braço forte, que significa que esse assunto está fazendo sentido para mim. Ele está me ajudando. Eu estou me fortalecendo com esse tema. Isso está me ajudando. Então, manda para mim aqui, né, esse braço forte como um símbolo de conexão, de que você está fazendo sentido esse assunto. Só para eu saber que vocês estão acordadas aqui e que isso está bacana, porque a gente tem ainda bastante coisa para conversar sobre essa questão de agenda para autônomos, trazer alguns exemplos e falar com vocês, abrir a mente de vocês a respeito disso. Ó, tô vendo o pessoal já mandando o braço. Manda para mim aqui o emoji, que só vou saber que tô acordada, Ana, tá fazendo sentido para mim isso. Manda o emoji. Ó, a galera já tá mandando, adorei. Mas, Carol, já que o pessoal congelou em Curitiba e tá mandando ali, mas o braço forte é símbolo de Ana, tá fazendo sentido. Tô gostando da live, tô conectando, isso tá me fortalecendo. Manda lá. Mas eu acho que a gente, continuando o nosso assunto, eu queria até jogar para as pessoas, né? Quem nunca passou por isso, por essa questão de lotar a agenda, por essa questão de muitas vezes até precificar de maneira incorreta. Eu contei na outra live, não vou ficar recontando aqui a história da própria Ana, que lá atrás começou também precificando muito errado a consultoria, né, o planejamento financeiro, e que aprendeu, né, nos trancos e barrancos, e também procurando profissionais que me ajudaram a fazer essa precificação correta. A Ana encheu a agenda também, então se você for curioso depois para ver sobre a questão de faturamento, na primeira live que ficou gravada, você vai lá e assiste. Mas eu queria saber se vocês aí que estão assistindo, mandando esse braço forte para mim agora, manda para eu saber que essa live está fazendo sentido, que esse assunto conecta com vocês. Eu queria saber se vocês já pensaram por isso. Já tiveram alguma dessas situações de precificar errado, ou lotar a agenda, ou fazer as duas coisas juntos? Né? Fica na cabeça de vocês aí. Pensa assim, tipo Iana, assim, né? Tô aqui quietinha, congelando em Curitiba, no frio, mas isso fez muito sentido na minha cabeça. Mas, Carol, falamos desse primeiro, né? O erro fatal da armadilha dos muitos clientes, que isso é um erro fatal de agenda, que as pessoas acham que vai ter lotado e que vai aumentar o faturamento e não sente. A gente já fez uma mistura aqui bem legal sobre precificação incorreta com lotação de agenda, e a pessoa acaba não tendo vida, e aí o faturamento não se reflete realmente no retorno financeiro que ela espera, e muitas vezes o trabalho da pessoa até cai de qualidade, até a saúde da pessoa vai embora. Mas tem um segundo erro, que esse aqui, meu Senhor do céu, você que está aí assistindo, quero saber se você já comete esse erro, que é a ausência de regras definidas pelo autônomo, né? Pelo psicólogo, pelo terapeuta, pelo prestador de serviço, enfim, por você que está ali prestando serviço. É a ausência de regra definida. Já pegou muita gente assim, que a pessoa, isso falando em agenda, a pessoa não tem regra e vive na louca?
sim, eu diria, quem nunca, né? Porque é uma questão que eu acho que conecta com aquilo que tu estava falando antes, de que quando a gente inicia, a gente está ali a gente está tateando o terreno, né? Então a gente está descobrindo, a gente está entendendo o nosso momento, a gente está entendendo quem a gente vai atender. Então a gente vai dando pequenos passos e é tentativa e erro. Tem coisas que vão dar certo e a gente segue, tem coisas que vão dar errado e a gente ajusta e é isso. A vida é isso. Só que normalmente a gente tem tanta coisa para pensar que eu acho que a gente esquece dessa parte de regras. E regras, a gente não precisa ir muito, assim, não precisa pensar em contrato, por exemplo. A gente pode pensar em pequenas regras. Regras para dar bom andamento ao dia a dia, ao negócio, tipo regras de trânsito, que precisa saber que o sinal vermelho tem que parar, porque senão vai dar um problema ali na frente. Então, tem regras que a gente cria para que tudo funcione melhor. Porque a ausência de regras, ela tem além dela gerar um estresse, ela deixa tudo muito solto. Tanto para nós, como profissionais, então, para psico que está atendendo, para quem está ali executando, fica muito vago e muito confuso. Isso faz com que gere um trabalho maior, tanto como para o próprio paciente, porque as regras é que vão moldar o comportamento daquele paciente. Então, a gente pode evitar uma série de problemas. A live caiu, mas já voltei. Calma que a Carol já entra aqui novamente, que deu uma queda e agora vai voltar. Vamos esperar aqui rapidinho. Oi, Souza, tudo bem? Claudinha, só espera que a gente já vai recomeçar a live porque caiu aqui. Vamos lá. Oi, Matheus, tudo bem? Vamos recomeçar a live. Caiu, deu uma bugada no Instagram, não sei o que aconteceu, ou na internet deu uma pipocada aqui. Já retomamos. Vamos lá, cadê a Carol? Só aguardando a Carol entrar, chegar de volta, porque caiu aqui, bem caído. Só esperem um pouquinho que a Carol já vai entrar e a gente já recomeça a live aqui, gente. Só que realmente o Instagram caiu aqui e agora a gente tem que voltar. Tô esperando a Carol entrar novamente. Opa, voltou. Vamos ver se vai. Voltou. Oi. Não sei o que aconteceu. O Instagram não quer que a gente fale, gente. O que aconteceu? Não sei, voltamos, mas vamos lá, Carol. Você estava falando. Nossa, agora deixa eu lembrar aqui de onde que você estava falando. Que a gente estava falando sobre essa questão do. Nossa, deixa eu pensar, lembrar aqui agora, porque como caiu, voltou. A gente Ausência falando... de regras, né? A gente Ausência de estava falando regras, sobre isso. a ausência de regras. E que as regras, elas facilitam a execução do trabalho. Elas servem para orientar. E eu dei o exemplo, eu não sei se a gente ainda estava ao vivo, quando eu dei o exemplo da sinaleira de trânsito, do semáforo. Uhum. Então, a gente tem regras para poder ter um bom funcionamento. E isso vai moldando o comportamento dos pacientes, inclusive. Então, a gente evita muito trabalho no sentido de confusão que a gente vai ter com pequenas regras. Então, essas regras, se a gente não tem regras, a gente também tem uma falta de comprometimento dos pacientes, por exemplo. Então, eu peguei, esses dias, eu estava atendendo uma cliente que ainda está no processo. Ela é psiquiatra, não vou falar nomes também. E a gente estava conversando sobre isso, essa questão de que o modelo dela, como ela faz, ela mandava a mensagem, confirmava um dia antes para o paciente. Aí, no dia da sessão, na hora da sessão, ela estava lá, recebia, terminava a sessão dela e ela cobrava depois, assim que o paciente estava saindo da consulta. Só um detalhe. Isso você falando de uma psiquiatra. Quem é o prestador de serviço que não faz isso, que atire a primeira pedra? Pode continuar. Não dá.
Isso é uma coisa que precisa mudar, já. Quem faz isso ainda, não faça, apenas troque. Ah, mas eu sei que tem muita questão de que a pessoa fica incomodada, porque ela não quer cobrar, ela não quer trazer esse assunto. Gente, muito melhor trazer esse assunto antes do que depois. A gente inverter isso é uma questão de dizer para a pessoa assim, tu vai pagar, tu vai comprar. Pensa quando a gente vai no mercado. A gente compra e depois a gente utiliza. Então, a gente vai pagar essa sessão, porque o sentimento do paciente, quando sai da sessão, tem que ser aquele sentimento de recompensa pelo que ele pagou. E não tive primeiro toda aquela experiência e agora eu vou pagar. Porque a gente abre margem para a pessoa pedir desconto. Essa cliente, ela tinha muito esse tipo de caso. Mas pode acontecer também das pessoas simplesmente não aparecerem na sessão porque ela nem pagou. Então, quando a pessoa confirma um dia antes e ela já faz o pagamento, ela já tem um comprometimento em aparecer na sessão. Claro, a gente sabe que acontecem imprevistos, acontece ali algumas questões, mas ela vai pelo menos te avisar, remarcar que ela já pagou. Isso faz com que ela já crie esse laço. É uma responsabilidade que é criada e é educada desta forma. Porque a gente não pode esquecer que está prestando um serviço, né? Isso então, daí que você falou é perfeito. E olha, eu vou te dizer que muitos prestadores de serviço erram demais em fazer essa cobrança no final. Porque, gente, é como você disse, acho que o teu exemplo foi fatal. Você não leva para casa e depois você paga. Você não usufrui da coisa e depois você paga, né? Tipo, a não ser quando você tem uma catraca ali na frente, um café que você vai tomar e você tem uma catraca ali, né? Você comeu ali dentro, né? O restaurante, a gente faz isso. Mas assim, gente, de maneira geral, os serviços eu vejo demais esse erro. E é sim essa falta de uma definição. Às vezes a pessoa ela não sabe criar os planos, ela não sabe estabelecer essa regra por antecipação, falar tem que deixar pago. Essa aqui são as regras que a gente tem para poder fazer a agenda. Então a pessoa, ela fazer essa cobrança no final, que como você falou, tira até o sabor, né, porque existe uma dor do pagamento. O psicólogo sabe disso. Mas ainda assim peca nesse... Existe uma dor do pagamento, que por mais que ela seja didática, não é assim que funciona na hora da cobrança do serviço. Não deve ser assim. Porque é você que está colocando, né, num ponto de fragilidade. Que quantas vezes pode acontecer, às vezes nem porque a pessoa está lá, o paciente, de maldade. Às vezes pode acontecer de um cartão não passar, de dar um problema de estar fora do ar uma maquininha, da pessoa às vezes esquecer que ela está sem o dinheiro, que ela só vai receber no dia seguinte. E aí você prestou o serviço, você vendeu a tua hora ali, você entregou o teu trabalho e você, às vezes, sai, a pessoa vai embora e às vezes não é de maldade, porque houve um problema na hora do pagamento e você não recebe. E você não recebe. Aí a pessoa entra no looping da vida dela e ela esquece. E aí você tem que ficar atrás da pessoa. Olha o trabalho que você vai ter que ter. Ô, fulano, faltou pagar. Olha aqui o link. Olha aqui não sei o quê. Olha o Pix é esse. Exatamente. E se a pessoa abre inadimplência, ou seja, ela te dá um calote, quem vai ficar orcar com o problema disso é você. Eu acrescentaria ainda um ponto além deste. Esse que tu trouxe é extremamente importante. Mas quando a gente está falando de psicólogas ou psiquiatras, aí eu trago de novo o exemplo dessa cliente que estava em atendimento, ela disse assim para mim, Carol, eu me entreguei naquela sessão, porque a gente não pode esquecer que tem isso, né, Ana? Quando a gente faz uma sessão e é o nosso serviço, é a gente que está ali entregando, servindo aquele paciente, é uma entrega de energia muito grande. O nosso foco está ali. Então, acredito que psiquiatra, psicólogas é maior ainda, porque mexe em questões muito mais profundas. Então, elas têm ali aquele momento que é o momento da entrega, não é o momento da burocracia. Então, separar isso funciona muito melhor. E o que a minha cliente trouxe, ela disse assim, depois dessa entrega, que aí a pessoa já tá ali, né? Já fez aquela entrega, já fez aquele fechamento. Aí quando a pessoa sai, quando o paciente sai,
Ainda tem paciente que olha para ela e fala assim, então, mas agora tu pode me dar um desconto? Aí ela fica assim, puxa vida, depois de toda a entrega que eu tive, ela me deu um exemplo de um paciente que ela ficou 3 horas com o paciente, Nossa. atendendo, porque a preocupação dela era não deixar aquele paciente sair no estado em que ele estava. Então, ela precisou desse tempo maior, ela fez todo um atendimento específico para aquele paciente, e no final ela ainda tem que voltar para negociação, porque o cliente está pagando e está pedindo desconto. Puxa vida! Sabe? Então, assim, ninguém merece passar por isso. Ninguém merece. E assim, estava contando, novamente, a gente vai lembrando dessas histórias, porque o tema aqui é isso, né? Não adianta ter a agenda lotada e o faturamento não se refletir nisso, e a qualidade de vida, né? Porque a gente não fala só de faturamento olhando para a questão dos números, né? A sustentabilidade, ela vem do equilíbrio entre vida pessoal e a vida financeira, porque as duas coisas fazem parte, né? Não dá para a gente desconectar uma coisa da outra. E aí você contando. Eu até tinha lembrado de uma história aqui de uma psicóloga, né, que eu atendi também. Aliás, não era psicóloga, ela era psicanalista, como é que era? Não, era da linha do freudiana, eu sempre esqueço, psicanálise. É Era da psicanálise, psicanálise, né? era da psicanálise. E ela chegou porque ela justamente fez também a transição, mas ela já estava começando a atender, né? Ela saiu de um trabalho numa empresa e ela começou a atender por conta, sozinha. Então ela começou rapidamente a ter uma procura, né? Tipo, procura, e aí ela começou a falar que estava tendo muito problemas com a cobrança dela. Novamente, a Ana atendendo a pessoa física, e a gente sempre fazendo aquela separação, né? Vamos ver aqui o quanto que você vai manter para a tua pessoa física aqui, né? Só que estava muito instável a receita dela, e eu achei muito esquisito. Eu falei, poxa, mas você não consegue ter uma certa previsão? E aí ela começou a reclamar de que ela falou, não, Ana, não tem, porque eu não tenho tempo nem de sentar para fazer as coisas de lá. A pessoa começa a falar que está com falta de tempo, né? Aquilo ali começa a acender uma luz, né? A falta de tempo, quando o autônomo começa a falar, estou com falta de tempo, é porque está numa rodinha ali, está girando, está enlouquecida. E aí... Alguma engrenagem está errada. E aí eu comecei a perguntar um pouco naquela curiosidade, por isso que eu falo, a gente vai buscar o conhecimento, eu fui buscar a gestão financeira para poder conseguir dar conta dessas demandas que são, além da minha própria empresa, dos outros que vieram aparecendo. E aí eu comecei a conversar com ela, puxa, mas como que você faz? Né, a cobrança, como é que você não tem uma previsão, uma ideia da tua receita? Como é que você não consegue gerenciar o teu tempo? Né? Tá muito esquisito isso. Ainda mais que o autônomo, ele tem que ter essa autonomia sobre a sua agenda, né? E aí ela me contou algo, Carol, eu não sei se você já pegou alguém assim, essa psicanalista, ela chegou e falou assim, que a cobrança dela fazia parte do tratamento. Aí eu falei, tá, tranquilo, mas em que sentido? Como assim? Me explica, para eu poder entender. Ela falou que basicamente, ela disse que nem todo mundo tinha o recurso, ou falava, né, que não tinha o recurso para poder pagar, que tinha questões financeiras. Então, ela colocava aquilo como parte do tratamento, ou seja, ela não tinha regra definida nesse sentido de como pagar. Então, tinha gente que pagava antecipado, tinha gente que pagava depois, e não era uma sessão, era o mês inteiro, pagava depois. E aí era uma confusão, porque tinha gente que abria inadimplência de 2 meses e ela continuava atendendo. Aí que eu falei, pode haver casos e casos, quando você tem que ter a agenda do social. Né? O social, você pode ter essa inadimplência, pode acontecer. Mas quando não é um caso do social, e mesmo o social tem que ter regras, você não pode fazer assim. Então, eu fui conversando com ela e eu falei para ela se isso era parte do tratamento ou era só uma maneira dela, um medo dela criar regras para o cliente dela. Aí ela, como uma boa psicanalista, meio que fez assim, toma aquele susto, eu falo. Porque, assim, mas ela sacou onde é que estava o problema, pelo menos com a tua pergunta, né? Aí eu fiz a pergunta, eu falei, olha, eu acho que você tem que pensar, porque isso é parte do tratamento ou é parte do medo que você tem de criar regras para o seu próprio negócio? Aí ela fez uma cara de que,
Upa, Ana, eu acho que agora você fez a terapia comigo. Eu falei, pensa nisso, porque assim, aí eu expliquei como que funciona certinho, você tem que organizar dessa maneira, porque senão, assim, né, o tratamento vai fazer mal para você. Isso aí não tá dando certo. Nesse caso, Ana, imagina que nesse caso dela, a falta de regras impactando totalmente o faturamento. Porque se ela não está lembrando, se ela não está trazendo isso para o paciente, tu acha que ele vai lembrar de pagar? Não vai. Fora que, às vezes, além do pagamento, ainda tem aquela questão de preços totalmente aleatórios e diferentes, que a pessoa nunca sabe quanto é que ela vai receber no final do mês. Exatamente, que aí E tem tudo gente bem, pagando existe 40, diferença. 60, 200, tá uma confusão. E aí ela não tem controle sobre o quanto vai entrar, ela não faz uma gestão para saber se já entrou naquele mês, quanto é que falta, mesmo, e não tem, eu não gosto de dizer que é certo ou errado. Eu tenho clientes que fazem pagamento todo mês, e ok, funciona, desde que tenha regras. E tem cliente que faz por sessão. Funciona? Funciona, mas as regras têm que estar bem estabelecidas e tem que ser feito o controle. Então, vai depender muito da profissional. Se para ela é mais fácil parar um dia e fazer todas as cobranças e receber os pagamentos, ótimo. Ela precisa ter o controle apenas de quantas sessões aquele paciente fez para que possa fazer esse ajuste. Então, tá tudo bem, mas precisa ter regras, sejam elas quais forem. E não adianta ter medo de regra, porque regra é assim, é o segredo do sucesso e para a pessoa ter tranquilidade. Aí sim ter uma agenda sob controle e, obviamente, ter um faturamento previsível, com tranquilidade, sustentabilidade, qualidade de vida. Então, riqueza, eu estou vendo aqui que temos mais de 300 pessoas, mais de 300 riquezas e riquezas, mas aqui eu quero que vocês me mandem. Eu quero ver braço forte. Por que é o braço forte? Vou falar porque a live caiu e voltou, e talvez você que tenha chegado depois não tenha entendido o que é esse braço forte que a gente coloca ali. Esse braço forte é o sinônimo de, Ana, o que vocês falaram aqui, você e Carol estão falando, isso faz sentido para mim. Isso daqui fortalece o meu conhecimento. Manda o braço forte nesse sentido de que esse tema está sendo relevante para mim. É só para eu saber, eu e Carol, de que a gente está indo na linha, de que está tocando no ponto que está te auxiliando. Faz sentido? Coloca para mim. É importante a gente saber. Porque senão, por que eu vou fazer live? Vou parar de fazer live. Porque aí ninguém tá gostando, né? Ninguém quer saber. Aí a gente conversa nós duas, né, Ana? Não precisa mais vir aqui ao vivo. Não preciso de gente ao vivo, até porque ninguém vai ter dúvida, né? Será que vocês têm dúvidas aí também? Mas eu quero só o braço forte, ó. Manda para mim o braço forte como símbolo de conexão entre o tema e isso tá fazendo sentido, isso me fortalece, fortalece o meu conhecimento. Eu tô abrindo a minha mente para isso. Bota para mim, a gente tem 350 pessoas aqui. Não é possível. Deixa a preguiça de lado, manda um bracinho aí. Ah, muito obrigada, o pessoal ali mandando muito. Agora eu tô até gostando. Pra gente saber se faz sentido, né, Ana? Porque às vezes é o nosso dia a dia e nosso foco de trazer isso para ao vivo é justamente compartilhar essas histórias para causar uma identificação, para trazer uns insights, às vezes despertar, né, uma consciência para que possa ajudar aí do outro lado. Então, deixa a gente saber se está ajudando, né? Deixa a gente saber se está ajudando. Então, manda o braço forte aí, deixa a preguiça. Só o povo de São Paulo que vive dirigindo e ouvindo live, não façam isso quando vocês estiverem dirigindo. Mas quem não está dirigindo, manda o braço forte para eu saber que tá ok. Estão gostando? Isso que significa? Tá fazendo sentido, tá? Manda ali. Mas, Carol, vamos falar, eu acho que a gente está trazendo bastante histórias. Eu vou jogar também já para o pessoal aqui, quando o pessoal está botando para mim o braço forte ali. Eu quero saber se isso já aconteceu com vocês. Vocês que são autônomos, reflitam aí, bota na cabeça de vocês. Isso já aconteceu com você? De você cobrar, de repente, no final, prestou um serviço e a pessoa pedir desconto, que nem a Carol falou, ou foi cobrar no final, deu um problema na maquininha, deu um problema na parte do pagamento, ou a pessoa não tinha dinheiro e você ficou a ver na vista, depois teve que ficar atrás da pessoa para poder cobrar a pessoa, que coisa chata. Ou então já teve gente que abriu até inadimplência, como eu falo, né? Ficou devendo porque esqueceu, ou porque entrou em fuga mesmo do pagamento. Quero saber, pense aí no teu serviço, no teu negócio, você que é autônomo, que é autônoma, que é prestadora de serviço. Isso já aconteceu com você? Sim ou não? Põe aí na tua cabeça e me responde só com o braço forte para eu saber, Ana, tudo que vocês estão falando aqui está fazendo sentido para mim. Eu quero ver o braço forte, mas o pessoal está com preguiça. Mentira, porque tem gente aqui que tá
tá mandando o braço. Isso eu já gostei de ver. São as riquezas, riquezas ou riquíssimas, não tenho Mas a certeza. gente tem 350 pessoas aqui. Eu quero ver mais bracinhos para eu poder ver o nome de quem tá aí. Pois é, eu queria ver o nome, né? A gente viu aqui que a Tem Investimentos mandou, né? A gente viu que a Mirna, é Mirna? A pessoa tá com o meu óculos, tá uma maravilha. Tô precisando. Acho que é a Mirna, sim. Muito bom. E aí, Carol, acho que a gente está indo já se encaminhando para um momento da live que a gente tem que falar de outra questão do erro, porque é isso, né? O nosso tema é por que a agenda lotada nem sempre se reflete no faturamento e por que às vezes também isso não traz a qualidade de vida que a pessoa espera, né? Assim, eu vou faturar muito se eu tiver uma agenda lotada. Então a gente já está mostrando aqui algumas armadilhas que a pessoa cai, escorrega na casca da banana. Mas tem um terceiro erro, que é a questão da ausência de limites na agenda de atendimento. Tudo isso se interconecta que a gente fala, né? Vocês estão vendo que são várias esferas, né? E tem a ver com regra? Tem a ver com regra. Tem a ver com precificação? Tem a ver com precificação. Tem a ver com muita coisa. Mas a ausência de limites tem a ver com regra, mas limite, ela é algo fundamental para a gente poder falar, né, não, Carol? Sim, e eu diria que esse todo mundo passa. É o que eu mais pego em todas as áreas, é a falta de limite. É o mais difícil da gente resolver, inclusive. Porque não depende apenas da agenda, depende da consciência da profissional. Por quê? Vou trazer um cenário, tá? E se alguém não se identificou até agora, nesse aqui eu tenho certeza que vai se identificar. Vamos pensar um cenário, vamos voltar lá para o início. A pessoa está começando a atender. Está começando a atender paciente, está ali desenvolvendo, está testando, então está ainda descobrindo, como a gente disse nos primeiros, né? Então, descobrindo o seu preço, descobrindo ali as regras. Agora, quando a gente tem uma agenda que está vazia, que a gente está começando a encher, o que normalmente o autônomo faz? Deixa horários livres. E aí a pessoa escolhe o seu horário. E aí tem gente que vai pedir assim, eu quero ser atendida às 8 horas da manhã. Tá bom, vou atender, não tem ninguém. Esse dia eu vou atender às 8 horas da manhã. Aí, no mesmo dia, tem alguém que pode somente ao meio-dia. Ela vai atender ao meio-dia. E aí, nesse mesmo dia, tem alguém que só vai poder às 7 da noite. E aí ela pensa, puxa, tá bom, eu tenho 3 pacientes nesse dia. Ótimo, tô no lucro, 3 pacientes. Só que um é às 8 da manhã, outro é ao meio-dia, outro é às 7 da noite. Essa pessoa não faz mais nada. Ela travou a agenda dela inteira. Ela vai ter alguns blocos no meio para fazer algumas coisas. E ela vai atender em 3 pontos diferentes. Então, quando a gente libera a agenda toda, as pessoas vão, assim, aleatoriamente escolhendo o que é o melhor para elas, obviamente. Mas sim o melhor para quem está atendendo. Isso começa a entrar num ciclo que depois a gente é mais difícil educar os pacientes. Porque se tu resolver não atender mais às 8 horas da manhã, a pessoa vai dizer, mas tu sempre me atendeu às 8 horas da manhã. Por que agora não pode? É mais fácil a gente já determinar isso no início, que não, 8 horas da manhã não é um horário disponível, porque 8 horas da manhã eu estou fazendo outras coisas. Eu estou cuidando da manutenção do consultório, ou eu estou tomando meu café e vou começar mais tarde, porque eu vou atender mais tarde. A gente não pode esquecer que a gente deveria trabalhar 8 horas por dia. Esse é o trabalho. Então, em que hora a gente que é autônomo, vai viver? Vai ser o CPF? Vai ter a qualidade de vida, vai ficar com a sua família. O que acaba acontecendo? A agenda vira infinita, então a gente trabalha desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Essa falta de limite encrenca um monte de coisas. Um monte de coisas. E é esse medo, a gente volta lá no início, é o medo de ficar sem paciente que a gente não educa, porque a gente também não sabe no início. Todas as áreas, a gente não sabe, a gente está testando. Então, eu não sei se eu vou atender de manhã, ou eu não sei se eu vou atender de tarde. E pode atender de manhã e de tarde? Pode, mas não pode fazer um horário tão extenso no mesmo dia. Talvez em alguns dias tu vai começar a atender mais cedo, mas aí nesse dia tu vai terminar de atender mais cedo também.
E talvez no dia seguinte eu possa atender um pouco, começar a atender um pouco mais tarde e finalizar um pouco mais tarde também. Isso tudo é negociável, isso tudo é sentar, olhar para a tua agenda e definir com base naquilo que tu pode, naquilo que tu quer. E aí tu estabelece. Porque a gente precisa lembrar, Ana, que quem dá o limite é o profissional. Esse é que é o Paciente. grande ponto. Que se você não dá o limite, quem está dando o limite por você? E aí, Exato. isso tem muito a ver com a criação de regras, né? A questão do limite, mas a pessoa, eu acho que a gente justamente se resolveu separar porque ele é um ponto delicado, onde a maioria das nossas clientes autônomas que batem aqui, elas erram. Elas entendem que limite é uma coisa ruim, e limite não é ruim. Quando ele é dado por você, o limite é bom. É você dizer, é até aqui que eu vou. E eu até brinco, eu tenho que falar isso com o terapeuta, é até engraçado. Elas riem, né? Mas eu falo, você se identifica, né? Mas é verdade, né? Mas é isso, porque em que tempo que vai viver? Vai viver quando? E vai viver refém da agenda dos outros? E vira escravo do seu próprio negócio, do próprio trabalho. Isso não é vida. E a psicóloga arruma a mente de todo mundo e a sua fica destruída. Não dá, né? Não dá, gente, não dá. E eu vou te dizer, tive também uma cliente que ela vivia exausta. Parece vida de planejador financeiro, né? Planejadores financeiros também podem se identificar com isso, né? Porque ela vivia aceitando encaixe. Encaixe na agenda. Encaixe, gente, não é ruim, tá? Você abrir, às vezes, uma exceção na tua agenda, porque houve, eu chamo do apagar o incêndio. Você, às vezes, tem realmente um cliente que tem uma necessidade e precisa daquela atenção. Isso é muito comum que eu digo do planejador financeiro, porque, às vezes, a gente atende pessoas que estão com umas questões de endividamento ou questões pessoais muito complexas e que, às vezes, você precisa abrir uma exceção para poder conseguir acolher aquela pessoa e apagar aquele incêndio e depois falar, ok, segue a tua vida. Mas isso tem que ser a exceção, não é a regra. E essa cliente, ela vivia abrindo exceção, né? Novamente, terapeuta também, vivia abrindo exceção e encaixe na agenda, encaixe na agenda. Era assim, a exceção virou a regra. E aí, a agenda, assim, completamente translocada. Então, ela não tinha horário com a família, né? Ela fazia isso de uma maneira tão recorrente que ela estava afetando o casamento dela. O marido chegar e falar, poxa, mas você não vai parar para a gente poder jantar com a nossa filha aqui junto? Então, isso começou a afetar, essa ausência de limite, começou as coisas a se misturarem, a transpor isso para a família, para a qualidade de vida dela, de afetando o relacionamento com a família. E aí ela chegou muito para mim falando, né, que ela estava pensando até em trocar de profissão. Ou seja, o medo de estabelecer limites dela era tão grande, de falar não, não dá, né? Tipo, isso aqui é exceção, tem que ser, né? Vai ser amanhã, isso daqui eu tenho horário tal, isso aqui tá aqui, a minha agenda é essa daqui só semana que vem. Ela tinha tanto medo de estabelecer o limite que ela aceitava sim para vários reagendamentos. Às vezes Perdeu o controle. perdeu o controle. E aí ela pensava em largar, é aquele famoso eu quero fugir. Novamente, meus terapeutas, quando eu falo, você está em fuga. Você está querendo largar tudo porque não consegue botar o próprio limite. Olha que triste isso. Mas assim, a gente tenta, na medida do possível, do planejador, né, fazer esta organização e falar, olha só, será que você não consegue, através de pequenas ações simples, começar a reverter isso? Óbvio que quando você já faz isso, né, Carol, é mais difícil reverter. Mas quando você pega a pessoa nova que já vem educada certinha com as regras, funciona super bem. Mas mesmo quando já tá difícil, né, Ana? E aí, talvez muito mais fácil com o planejador para ajudar a orientar e trazer o controle novamente para a pessoa, porque às vezes é isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, de dentro da garrafa, a gente não enxerga o rótulo. Então, é mais fácil tu contratar um especialista, tu ter um olhar de fora, te orientando, te dando esse despertar para te dizer, olha, o problema é aqui, porque isso está impactando a vida, está impactando a saúde, com certeza, porque ela também não tem tempo para nada, então não vai conseguir cuidar da saúde, às vezes não vai conseguir se alimentar direito. Então, a gente não pode esquecer que, apesar de amar o nosso trabalho, um grande erro das autônomas é fazer do trabalho o principal peso daquele dia. E a gente esquece que a gente trabalha para viver, e não o contrário. A gente não vive para trabalhar.
Então, é necessário que a gente retome o controle para não precisar abandonar tudo, justamente no momento que a gente vai estar com a agenda cheia, que era para o faturamento estar, que é para a gente estar voando, a gente vai querer largar tudo e começar de novo? Não, né? Vamos planejar. Vamos planejar, vamos organizar. Nossa, Carol, a gente, assim, a live, mesmo tendo um tropeço, caiu, voltou aqui, a gente já está com 1 hora de live. Temos 400 pessoas nessa sala. E eu acho que as pessoas não gostaram da nossa live. Eu estou muito triste, muito chateada. As pessoas, poucas pessoas, mentira. As riquezas que mandaram braço, muito obrigada. Por que a gente está pedindo para mandar o braço forte? Porque eu quero saber se o tema, a maneira como a gente está falando para vocês, isso fez sentido. Manda para mim, nesses últimos minutinhos aqui, esse braço forte, para eu saber se fez sentido para vocês. Vou fazer uma recapitulação, eu e Carol, sobre tudo que a gente viu aqui, né? Se você não chegou no início, fica agora que a gente vai fazer um resumão rápido do que aconteceu nessa live aqui. Fica aqui. Mas o que eu já vou dizer? Deixa eu falar que eu tô muito feliz de ver que tem 400 pessoas. 400 pessoas. Teve uma hora que eu vi que bateu 420. Tu tava falando e eu pensando, meu Deus, 420 pessoas. Pode mandar só um coração pra gente saber que tá gostando, pelo menos. Não, vai tomando coração, gente. Interage com a gente. Né? Não, a gente quer saber se realmente o que a gente preparou fez sentido para vocês. A gente gostaria de saber. 400 pessoas congeladas em Curitiba. Será que é todo mundo de Curitiba, gente? Mas o que antes de fazer a recapitulação, se você chegou depois, a gente vai fazer um condensado aqui do que a gente viu nessa live. Eu queria comentar uma coisa. Essa live vai ficar gravada. Mesmo ela tendo ficado em 2 partes, eu vou tentar recuperar a outra parte ali, eu vou deixar ela gravada. Então, você pode reassistir, né? Vou deixar talvez separado em parte 1 e parte 2, porque aconteceu de cair, eu acho que eu consigo recuperar. E eu quero que, se você, no gravado, comentar o bracinho forte, eu vou mandar um link de um grupo onde Carol, eu sei que você não sabe o que eu fiz aí, Matheus. A gente preparou um resumo, né, um mapa mental bem legal dessa live e da anterior, que foi sobre faturamento, foi para autônomos, o que trava os autônomos no faturamento, e dessa aqui. A gente vai preparar um mapa mental e a gente vai estar mandando lá no grupo exclusivo para quem comentar no gravado o bracinho forte. Só que quero esse presentão, mapa mental da live passada e dessa live aqui, mas a gente vai mandar, é um grupo fechadinho, tá? Uma linha de transmissão, não vai ficar perturbando você, a gente vai mandar só um material exclusivo para você que está aí na live e comentar no gravado, tá? Acabou aqui, eu já vou publicar, você comenta lá que eu te mando o link no privado do nosso grupo, né, do WhatsApp, onde eu vou postar esse material para você poder pegar e poder revisar e ver com bastante calma, né? Quero ver se o povo vai comentar, eu quero ver isso. Mas, Carol, vamos fazer um resumo para a gente poder falar com o pessoal, assim, né? Vamos fazer um recapitulado, porque o tema, novamente, né? Por que às vezes uma agenda lotada, ela não reflete num faturamento alto e numa qualidade de vida também, que não coube no título ali, mas tem a ver, estava no subtítulo, né? Por que isso também não traz uma qualidade de vida para a pessoa? O que a gente trabalhou aqui, e aí me ajude a lembrar, né? Basicamente foram 3 grandes esferas, né? É resumão, né, Matheus? Resumão. Vamos ver se o pessoal, pelo menos um coração, comenta um bracinho, que eu quero saber se a galera vai querer o mapa mental. Mas a gente falou sobre a questão da precificação errada, da cobrança errada ali, né? Deixa eu ver se eu falei certo. Assim, de ter muitos clientes, mas às vezes a precificação está pagam mal, né? Não, eu não usaria nem precificação, Ana. Eu diria aqueles clientes que pagam mal. Porque a gente fica naquela situação, como tu disse, né? Tem cliente que paga R$40, tem cliente que vai pagar 100, tem cliente que vai pagar 80, então fica muito misturado. Esse pagamento, ele precisa ser definido, né? Então esse é o primeiro erro. Primeiro erro. Boa. Me ajuda a lembrar ali. O segundo erro que a gente trouxe, vamos ver se fica bom assim, era a questão de ausência de regras definidas para a agenda, para o tempo da pessoa. Isso, perfeito. A ausência de regras, por quê? Porque a gente precisa orientar esses pacientes. E entra aqui também na questão de qualidade de vida, da gente conseguir se organizar, para que a gente também tenha tempo. Quanto mais rápido e mais otimizado for o processo, principalmente com essa questão de pagamentos, como a gente trouxe, tem que ser uma coisa fácil, tem que ser rápida. Entra ali, faz o pagamento, pronto, resolve tudo de uma vez. A gente não pode ficar
manda mensagem para o paciente, retorna, agora volta, confirma, perdendo muito tempo. É tempo de vida que a gente está perdendo. É tempo de agenda, é tempo de colocar mais pacientes ou tempo de ir para casa e ficar com a família. Então, a gente não pode perder tempo nessas burocracias. E a outra que a gente tratou aqui por último, né, que tem a ver com essa questão da regra, mas a gente trouxe para abrir e falar, né, tocar nessa dor específica, que é a questão da ausência, que eu chamo do controle do tempo. E, na verdade, é uma regra para a pessoa poder, enfim, né, ter os atendimentos dela, fazer a coisa do jeito correto. Limites, botar limites na agenda dela, não foi isso? Isso. E tem gente, controle do tempo é legal, mas tem gente que tem uma certa aversão à palavra controle, né? Parece que é uma coisa muito engessada. E é justamente ao contrário. Então, eu gosto da palavra limite justamente por trazer essa percepção de que tem um início e tem um fim. Ali vai acabar e vai entrar uma outra coisa naquele lugar. Que tem um outro ponto que eu gosto muito de falar em todas as sessões, todos os processos com as autônomas, que é a gente precisa cuidar da nossa principal ferramenta de trabalho. Que quando somos autônomas, somos nós. Se a nossa cabeça não estiver boa, se o nosso corpo não estiver funcionando bem, a gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue fazer com excelência o nosso trabalho. Então, a gente não pode esquecer da nossa saúde, do nosso bem-estar, para que a gente esteja bem, em condições de fazer o nosso melhor para esses pacientes, né, Ana? Perfeito. Então, demonstra organização. Perfeito, Mirna. A Mirna está aqui com a gente. Gostei, Mirna, por isso que ela mandou o braço forte. É perfeito, isso demonstra organização. E assim, é que nem você falou, Carol, né? O autônomo, ele às vezes é muito cruel com ele mesmo. Eu digo, é o pior chefe que ele pode ter na vida é ele mesmo. Porque você a fazer a criação de regras, criar essa questão de ter os limites, você fazer a precificação, tudo isso tem a ver com essa questão da especificidade, que é o autônomo olhar para o negócio dele como um negócio e entender de que ele precisa ter esse carinho e essa organização com o negócio dele, e que isso vai se refletir na pessoa física, porque ele é uma coisa só, por mais que sejam demandas separadas, pessoas separadas, mas ela é uma pessoa só. E que se ela se embananar uma coisa na outra, isso vai espelhar e não vai ser cruel. E pode sim, claro que a gente sabe que tem que se especializar, que tem que trabalhar com muita excelência, é o que todos os profissionais, as psicólogas, terapeutas em geral, psiquiatras, todas querem, todas têm esse cuidado e isso é maravilhoso. Mas não pode esquecer que tem que separar um tempo na agenda para ser a dona do seu negócio também e não só a funcionária, a executora. Exatamente. E, gente, novamente, a gente vai se encaminhar aqui para encerrar, para falar em horário, né? A gente tem que ir, tem família, tem jantar para fazer, mas a live vai ficar gravada e comentem com o braço forte, que aí eu mando para quem comentar na gravação. Então, mandou o braço forte, eu vou enviar o link do grupo, né? O grupo exclusivo, que vai estar fechadinho, não vai ficar ninguém te perturbando o tempo inteiro lá, para poder enviar o material exclusivo que a gente preparou, que é o mapa mental. A gente vai estar mandando provavelmente amanhã isso, bem certinho, né? A gente já bota você lá, já manda o link, mas é um mapa mental da primeira live que teve na semana passada, que inclusive também ficou gravada aqui, está no YouTube, e também o resumo dessa live aqui, que apesar de ter ficado partida em duas partes, mas é uma live só, vou deixar ela gravada aqui, mas a gente vai mandar esse mapa mental para ajudar vocês a organizar as suas ideias, mas é só para quem estiver no grupo, eu não vou mandar aqui no Instagram. Não, é porque o Instagram é horrível para mandar arquivo e eu me recuso. É tipo uma desgraça, ele manda, ele apaga, ele só manda foto, não dá para mandar PDF, eu tá. E a live com o Matheus na semana passada que eu assisti foi sensacional. Eu amei a conversa de vocês. Vocês trouxeram tantos pontos importantes que eu nem vou trazer, porque senão a gente vai entrar numa outra conversa e a gente teria horas para ficar conversando. Mas foi muito legal, porque todos os pontos são importantes, cada um na sua medida, né? Todos precisam ser esclarecidos. E essas conversas que a gente se sente como se estivesse ali sentadinha, tomando um chazinho com bolo, é bom, porque a gente traz de uma forma leve pontos que são necessários de olhar. E a gente ter essa clareza já faz com que a gente tenha a oportunidade de melhorar, né?
Com certeza. E fica um convite para o pessoal, semana que vem. Eu não sei se o pessoal tá gostando, né? Porque o povo aqui tá meio não comenta Quero nenhum papinho. coraçõezinhos. Nem Se tiver, coraçãozinho, cadê os corações, gente? se tiver difícil de achar o bracinho forte, manda um coração. Manda um coração. Então, a É porque gente a gente tem merece, né, coração. Ana? Manda, tô aceitando. Mas na semana que vem, a gente talvez seja o horário. O pessoal tá com sono. Então, como o pessoal tá com sono, o que que a gente pensou? Vamos ver se de manhã o pessoal acorda cedo. Talvez o pessoal durma cedo, então vamos acordar cedo. Semana que vem, o Matheus e a Luana estarão aqui, né? Que também são dois especialistas da TEM de peso, tá, gente? Vai ser a conversa boa essa. E eles vão estar aqui falando, vai ser 8 horas da manhã, vai ser cedo, vai ser 8 horas da manhã. Essa Vai live cair cedo da cama, mas vai valer a pena. vai pular cedo da cama, mas vai ser na quarta-feira, às 8 horas da manhã. 3 erros que impedem os terapeutas de faturar mais. Terapeuta, é pra você, que essa a gente vai falar. Então, não esquece. Faturamento de novo, né? É interessante para todo mundo. É bom para todo mundo, é bom para todo mundo, vale a pena. Então, semana que vem vai ser de manhã. Vamos ver se o pessoal da manhã vai estar com o coração mais quentinho para poder mandar aqui pra gente. E essa live gravada, comenta o braço que eu te mando o link, então, do grupo do WhatsApp. E a gente amanhã vai estar justamente enviando lá no grupo exclusivo esse material que a gente preparou com muito carinho. Mas, Carol, últimas palavras para a gente poder jantar. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu acredito que a live foi enriquecedora, que o pessoal aqui, com certeza, que assistiu, conseguiu pegar muitas situações e entender o que ela tem que fazer ali, onde ela está pegando ali que ela precisa melhorar para poder dar o próximo passo e aí sim, né, se tornar uma autônoma que tenha um faturamento, mas tenha uma sustentabilidade não só financeira, mas também na vida. Então, manda o seu recado aí para a gente poder encerrar. Na vida, né? Isso que tu trouxe é realmente muito importante, porque a gente está aqui falando de trabalho, mas no final das contas, é tudo para que a gente tenha a vida que a gente quer, a vida que a gente deseja, né? E a gente não vai ficar falando de coisas técnicas porque não tem necessidade, para não ser chato e não virar uma aula, mas tudo que a gente falou tem relação com a renda, com o faturamento, com o dinheiro que cai no bolso. Então, tudo é importante. A gente tem formas diferentes de olhar. Mas se eu pudesse deixar um recado, assim, que se de toda a live pudesse tirar só um pedacinho, seria isso. Não esqueça de cuidar da sua agenda com o mesmo carinho que cuida dos pacientes. Porque, no final das contas, é isso. Quando a gente dá atenção e a gente consegue colocar tudo que é importante dentro da agenda, a gente se reflete, isso reflete na nossa vida. As nossas prioridades estão ali. Começa a olhar o que tem na agenda, a gente já sabe que a gente vai colher. Então, se a gente vai olhar que na nossa agenda tem atividade física, a gente sabe que a saúde vai estar boa. Então, começa a olhar com carinho, porque a agenda diz muita coisa pra gente, no final das contas. Ela mostra, estampa na nossa cara, onde é que estão as nossas prioridades escondidas, né, Ana? Exatamente. Então, galera, eu agradeço muito, Carol. A Mirna tá falando ali que tá muito feliz, que ela tá no caminho certo, mas sempre tenho que melhorar. Aqui é o momento de vocês justamente evoluírem, que a gente chama, né? Afinal, a TEM Educação Financeira e a Conquiste Sua Riqueza, a gente tem essa parceria, não é à toa. A nossa missão é levar, sim, mais tranquilidade financeira, a pessoa fazer o bom uso do dinheiro, fazer um bom investimento, mas que a pessoa tenha qualidade de vida, que possa realizar aquilo que ela deseja. E os autônomos merecem esse carinho, essa atenção, que é o que a gente tem feito ao longo desse mês aí, e que teve a live passada, tem essa daqui, e que vai ter a próxima, então, vai ser de manhã, 8 horas da manhã, com o Matheus e a Luana, falando um pouco mais agora, vai ser finanças, a gente vai falar sobre finanças, a gente falou sobre agenda, a gente falou mais genérico no primeiro, agora Matheus e Luana vão falar um pouco mais da parte financeira ali, dos dinheiros, que isso é que todo mundo gosta, mas vai ser de manhã, tem que acordar cedo, porque como é que é, Deus ajuda quem cedo madruga, mas por um bom motivo. Quero só ver se vai ter braço forte das 8 horas da manhã.
Quero saber também. Eu vou estar assistindo. Eu também. Então a gente se vê, vou deixar gravado, vou tentar pegar a primeira parte aqui para deixar a parte 1 e 2. E aí espero a galera lá no grupo para a gente poder mandar o material. Quem quiser, obviamente, né? Quem tiver interessado em evoluir, né? E especialmente se você é autônomo, autônoma, terapeuta, enfim, vai fazer muito sentido para você esse material. Tá super top. São todos bem-vindos no fim das contas, né, Ana? É muito enriquecedor, com certeza, para quem é dessa área. Com certeza. Beijo, Gente, então, muito grande obrigada. abraço. Um beijo. Muito obrigada pela conversa, pela oportunidade, por todos que estiveram aqui com a gente. Beijo. Então, tchau.